Olá, meus irmãos, aqui é o Américo Salvador, da família Shekinah. Estou aqui para falar para vocês neste vídeo sobre o evangelho deste domingo, da terceira semana do tempo da Páscoa. O evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 35 ao 48. Lucas 24, 35 ao 48. Então você já pode pegar aí a sua Bíblia e acompanhar comigo. Isto é importante para aprofundarmos aí na reflexão sobre o evangelho deste domingo. E diz assim o evangelho: E eles narraram os acontecimentos do caminho e como o haviam reconhecido na fração do pão. Falavam ainda, quando ele próprio se apresentou no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Tomados de espanto e temor, imaginavam ver um espírito. Mas ele disse: Por que estáis perturbados e por que surgem tais dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu. Apalpai-me e entendei que um espírito não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e como por causa da alegria não podiam acreditar ainda e permaneciam surpresos, disse-lhes: Tendes o que comer? Apresentaram-lhe um pedaço de peixe assado. Tomou-o então e comeu-o diante deles. Depois disse-lhes: São estas as palavras que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes a mente para que entendessem as escrituras e disse-lhes: Assim está escrito, que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Irmãos, eu quero começar esta reflexão com um trecho de uma homilia de São José Maria Escrivá, de uma missa do domingo da ressurreição. E ele diz assim: O tempo pascal é tempo de alegria, de uma alegria que não se restringe a esta época do ano litúrgico, mas habita sempre no coração do cristão. Porque Cristo vive. Porque Cristo vive. Não é Cristo uma figura que passou, que existiu num tempo e que se retirou, deixando-nos uma lembrança e um exemplo maravilhoso. Não, Cristo vive e Jesus é o Emanuel, Deus conosco. A sua ressurreição revela-nos que Deus não abandona os seus. Deus não abandona os seus e cumpre as suas promessas e se apressa em cumpri-las. Essa é uma primeira lição que nós podemos tirar do Evangelho de hoje de São Lucas. Deus não abandona os seus, como escreve e como disse São José Maria Escrivá. Deus não abandona os seus e Deus se apressa em cumprir as suas promessas. Portanto, não se desespere, não se atemorize. Essa é a mensagem que Jesus, ao aparecer aos seus discípulos, ele passa a eles, né? Ele demonstra a eles: não se atemorize, não se desespere, eu estou convosco. Por isso que ele diz: a paz esteja convosco, justamente para que essas palavras entrem e acalmem os corações dos discípulos, encha esses corações de esperança. E é esse mesmo Jesus que nesta hora se apresenta diante de nós e diz: a paz esteja convosco, a paz esteja convosco, para acalmar o meu e o seu coração, para encher-nos de esperança. Não é ausência de sofrimento na vida dos discípulos. Não é retirar da vida deles a luta que eles têm e terão, né, pela frente. Não é isso. Não é tirar da vida deles todos os obstáculos, todas as dificuldades que eles têm que superar. Não é isso. Mas enchê-los de força, de esperança e de fé, para que eles possam seguir em frente, confiantes de que os sofrimentos virão, como vieram na vida do Cristo, né? A perseguição virá,
mas para aqueles que perseverarem, a vitória é certa. Essa é a principal mensagem, né? O principal ensinamento que nós podemos tirar de Jesus ressuscitado, que aparece aos seus discípulos. É mostrar que depois do sofrimento, da dor, se agirmos com perseverança e obediência, virá e contemplaremos a vitória. E aí Jesus mostra aos seus discípulos, né, as mãos e os pés, e diz: sou eu, apalpai-me e entendei que um espírito não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. É Jesus mesmo na presença dos discípulos, assim como é Jesus mesmo nas nossas vidas, né, na sua igreja, na Santíssima Eucaristia. É Jesus mesmo, e isso é maravilhoso, porque Jesus se apresenta aos seus discípulos, né? E ele mostra as suas chagas, as mãos e os pés, né? No outro evangelho, ele pede até para tocar, né? A marca da lança, né? Que perfurou o seu peito. Então, Jesus mostra as suas chagas. E aí eu me recordo do profeta Isaías, que diz assim: por tuas chagas somos curados. Isaías 53, versículo 5. Justamente para curar os discípulos, né, da sua incredulidade, para tirá-los do desânimo, do medo e colocá-los de pé como discípulos mesmo de Jesus, né, para enchê-los de esperança e de alegria e saber que diante deles ali eles tinham um tempo novo, não mais um tempo de morte e de cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, mas um tempo de ressurreição, de vida e de esperança. Por isso eles tinham que perseverar para anunciar este novo tempo de perseverança e de ressurreição. E aí o evangelho continua e diz assim: tomou então e comeu diante deles, né? Jesus comeu o peixe, apresentaram-lhe um pedaço de peixe, tomou então e comeu diante deles. E este versículo nos mostra algo interessantíssimo desta intimidade que nós devemos ter com Deus, né? Com Jesus ressuscitado, que vem ao nosso encontro, né? Que, como foi ao encontro dos discípulos, também se deixa encontrar por nós, né? E quer esta intimidade, ou seja, partilhar de todo o seu amor que ele tem e fazer que o nosso coração se encha deste amor, desta misericórdia. Deus quer nos encher deste amor e desta misericórdia para partilhar conosco, né, tudo aquilo que ele sonhou para nós, né? É como eu disse no início, Deus não falta às suas promessas e se apressa a cumpri-las. Por isso ele quer esta intimidade conosco. E o bonito deste evangelho é Deus que vai ao encontro dos seus discípulos, Jesus que vem ao encontro dos seus discípulos para reanimá-los. Quem é que hoje, nos dias de hoje, não precisa ser reanimado, né? Reavivado? Podemos dizer assim também, usar essa expressão, né? Sem medo algum, todos nós precisamos. Então, é este que tem que ser o desejo do nosso coração, desejar ser visitado por Jesus e ter esta intimidade com Ele, ter esta intimidade com Jesus. E aí, eu quero terminar com o versículo 45, que diz assim: então abriu-lhes a mente para que entendessem as Escrituras e disse-lhes. Então abriu-lhes a mente, né? Abriu-lhes a mente para que entendessem as Escrituras. E é isso que Jesus quer fazer conosco, né? Fazer com que possamos entender e viver o Evangelho, buscando tudo que ele ensinou, acolhendo tudo aquilo que ele nos ensinou, para que a nossa vida seja para glorificar a Deus. É essa a palavra, a expressão correta, para que a nossa vida seja para
glorificar a Deus, exaltar o nome de Deus. E aí eu trago um trecho, né, de Santo Afonso de Ligório, que diz assim: as ações mais triviais, como o trabalho, as refeições, a recreação, o repouso, ser realizadas para Deus, tornam-se ouro de santo amor. Pois Santa Madalena de Paz tinha por certo que quem faz com pureza de intenção tudo aquilo que faz vai direto para o paraíso sem passar pelo purgatório. É para isso que Jesus quer abrir as nossas mentes e os nossos corações para que entendamos qual é a sua vontade, para que em tudo que nós façamos, né, nós façamos para glorificar a Deus. É como aquela outra passagem da Escritura que diz: buscai as coisas do alto, né? Ou seja, o que nós devemos ansiar do nosso coração é as coisas do alto. E em tudo que nós fazemos aqui, nós fazermos para revestir de coisa do alto, né? É como que se eu pegasse um objeto qualquer e esse objeto se transformasse em algo divino, porque o que eu fiz, né? Eu fiz para glorificar o meu Deus, nosso Senhor. E Jesus diz assim: vós sois testemunhas disso. Né? Termina assim o Evangelho, justamente porque é isso que Jesus espera de nós, que nós possamos dar testemunhos dele, né? Testemunho dele. E é como eu disse, né, de Santo Afonso, nas ações do dia a dia, o trabalho, as refeições, a recreação, o repouso, serem realizadas para Deus, né? Isso é dar testemunho dele, não é só sairmos pregando o Evangelho, né, mas fazer do Evangelho a nossa própria vida. É isso, dar testemunho de Cristo, confiante de que Ele está no meio de nós para ter autenticidade. Porque como que eu vou falar de alguém, né, se eu não estimo esta pessoa e se eu não a trago no meu coração, se eu não creio? Como eu vou anunciar o Cristo se eu não creio? Então é preciso ter fé, saber que Ele está no meio de nós, que não abandona os seus. Pode uma mulher esquecer os teus filhos, como diz o profeta Isaías? Então Jesus, Deus, não se esquece de nós, não se esquece de mim e de você, e nós somos chamados a dar esse testemunho. Amém? Espero que tenha ajudado na sua reflexão neste domingo e que possamos estar juntos nos próximos domingos refletindo sobre o Evangelho. Tá bom? A paz de Jesus a todos. Como disse aqui Jesus no Evangelho, né? Hoje é bem providencial. A paz de Jesus esteja com vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.